Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e hoje a nossa conversa vai ser sobre um livro bastante polêmico e bastante difícil de se falar a respeito, Caim, de José Saramago. Essa foi mais uma leitura conjunta com meu amigo Francis Marques Oliveira, do canal Universo Particular, que também está postando vídeo lá no canal dele. Convido desde já vocês para assistirem, o link, como sempre, está aí embaixo. E foi o primeiro livro do Saramago que eu li. Eu já tinha interesse em ler, em conhecer esse autor anteriormente, mas eu confesso que eu tinha um pouco de medo. Tanto porque, por causa das particularidades da escrita dele, eu achei que fosse difícil de ler, então precisaria assim, de uma ocasião em que eu tivesse mais disponibilidade, com a cabeça mais tranquila para ler. E também pela profundidade da obra, né, do que ele coloca aí nas suas obras. Sabia já que se tratava de temas polêmicos. Mas é um livrinho curto, me surpreendi por ser uma leitura muito rápida. Eu li esse livro em 2 dias e é muito, muito gostoso. Você tem que... você lê, se deixar, você lê ele numa tacada só, embora o recomendado seja assim, ler com mais vagarosamente, né, para você poder ter um entendimento melhor, um raciocínio em cima do que está sendo colocado ali. Mas é uma leitura deliciosa, achei a escrita do Saramago fantástica, o humor dele extremamente ácido, muito engraçado, é um livro muito engraçado. Porém, é um livro que tem que ser apreciado com calma. Não é, com certeza, um livro para qualquer leitor. Leitores iniciantes talvez não, né, se sintam bem intimidados pela leitura dele, porque o Saramago ele escreve de uma forma bem diferente, né? Ele não tem parágrafos, ele insere os diálogos dentro dos parágrafos, mas sem nenhuma divisão. Você não sabe quem é que está falando, você só percebe isso lendo pausadamente e prestando atenção nas falas de cada um, pelo sentido das falas de cada um. Não utiliza letras maiúsculas, então visualmente, digamos assim, é uma leitura que dá um pouquinho de trabalho. Mas depois que você se acostuma, vai numa boa, tranquilamente. Eu só não entendi qual o propósito dele com isso, né? Dessa transgressão das regras gramaticais. Eu não vi sentido, tá? Mas é o estilo de escrita dele, não sei, nunca vi nada a respeito, alguma entrevista, não sei se ele menciona por que ele faz isso, se é apenas para ser diferente ou se tem algum motivo mais profundo, mais transgressor, digamos assim. A história em si, para quem já leu a Bíblia, tem um grande conhecimento ali vamos dizer assim, de 80% da história. Que a gente começa lá no Jardim do Éden, com a criação de Adão e Eva, o pecado original, a expulsão deles, e aí depois dessa expulsão, eles têm os filhos, né? Caim e Abel, que num certo dia, oferecendo aí seus sacrifícios para Deus, o sacrifício de Abel é aceito, o de Caim não, gerando uma crise de ciúmes que provoca a morte. Então o Caim acaba matando o Abel. Deus então aparece a Caim, coloca nele uma marca para protegê-lo, digamos assim, de ser assassinado, e o despacha pelo mundo, determinando que ele vai se tornar um andarilho, que ele não vai ter pouso, sossego em lugar nenhum. Só que, diferentemente da Bíblia, que até aí está na Bíblia dessa forma, mas aqui o Caim questiona com Deus as verdadeiras razões desse assassinato. Ele diz que, na verdade, ele realmente cometeu esse assassinato, mas que Deus é tão culpado quanto ele por isso ter acontecido. Porque se não fosse a atitude de Deus em relação ao sacrifício dos dois, que isso não teria acontecido. Porque, na verdade, ele amava o irmão e ele não tinha intenção nenhuma de fazer isso. E aí começam, então, as polêmicas do livro. Porque o Caim, condenado como está
a vagar pelo mundo, ele atravessa, através de viagens no tempo, ele atravessa vários eventos do Antigo Testamento e presencia várias e várias situações e que em cada uma delas ele questiona a atitude de Deus diante desse evento. Em algumas, por exemplo, Deus se utiliza de exércitos humanos para destruições, para matanças. Em outras, como na destruição de Sodoma, Deus, apesar de ter prometido isso, ele não poupa os inocentes, inclusive crianças e mulheres inocentes são mortas. A desgraça que acomete Jó e sua família, em que ele se vê privado de tudo, até mesmo da saúde, e nem assim chega a duvidar da existência e da benevolência de Deus. Então, em cada um desses momentos, o Caim questiona não só diretamente com Deus, mas com prepostos dele, né, com anjos que vêm para cumprir os desígnios de Deus, como no caso do anjo que impede o sacrifício de Isaac por Abraão. O Saramago coloca aqui na boca do Caim muitos diálogos interessantes, muitos questionamentos que realmente, se você lê a Bíblia com um pouquinho de senso crítico, você vai ver que não faz sentido muita coisa ali. E é aí justamente que a gente entra na polêmica do livro. Visto, logicamente, como um livro antirreligioso, o Saramago era declaradamente ateu, esse livro ele suscita opiniões bastante contrárias. Muita gente se ofende, muita gente acha que ele é uma obra-prima. E eu vou colocar aqui apenas a minha opinião, tá? Eu sou católico e a relação dos católicos com a Bíblia, com o Antigo Testamento, pelo menos à luz dos ensinamentos da igreja de hoje em dia, a gente não vê o Antigo Testamento como uma lei divina, assim, exatamente como está ali escrito. A gente entende que muito do que foi colocado ali foi colocado de uma forma possível para o escritor do livro, né, e de uma forma que a população daquela época, do entendimento que a humanidade tinha daquela época, pudesse absorver dali algum ensinamento moral. A gente não acredita exatamente no relato como está ali. Existe um fundo de verdade naquilo ali que provavelmente foi deturpado por vários fatores, mas que o que é importante ali é a mensagem, o fundo moral que aquele acontecimento quer passar, né? Quer transmitir. Então a gente não vê como livros históricos, como acontecimentos taxativos exatamente daquela forma. Mas outros ramos do cristianismo, né, algumas correntes evangélicas, os judeus também, eles têm esses escritos da Bíblia como uma verdade sagrada. Colocado ali dessa forma, realmente o livro se torna ofensivo. Eu tenho uma facilidade, não tenho problema nenhum com isso, de ler outras formas de interpretação, de realidades alternativas, né, envolvendo figuras e acontecimentos religiosos. Mas aqui eu acho que o propósito do Saramago não foi exatamente levantar um questionamento, fazer a pessoa sair da sua zona de conforto e questionar certos acontecimentos. Eu achei que a forma como ele colocou isso tudo no livro foi realmente ofensiva. A intenção dele era chocar, jogar na cara das pessoas a bobagem nas quais elas acreditam, tá? E eu não gostei disso. Não me ofendeu, tá? Mas eu não gostei da atitude do autor. Eu acho que um escritor do porte dele, com a inteligência que ele tinha, com a capacidade de expressão que ele tinha, ele poderia fazer isso, vender o peixe dele de uma forma muito mais
bonita, muito mais moralmente aceita. Eu não gostei das atitudes dele, que foram corroboradas, inclusive, em entrevistas que ele deu na época do lançamento, que eu assisti algumas também. Então eu não gostei da pessoa dele, eu achei desnecessária a forma como ele fez isso. Mas, vendo apenas pelo lado literário, o livro é fantástico, assim, é engraçadíssimo, você dá risada, realmente ele tem certas tiradas ali, certas colocações que são fantásticas. A escrita dele, você vê a cada momento a erudição do cara. Ele realmente era um escritor excepcional. Gostei muito desse primeiro contato. Eu comecei a ler, eu optei por ler o Caim, porque me disseram até que não seria o livro ideal para você ter um primeiro contato com Saramago, mas foi o que mais, além dele ser um livro menor, ele era assim, o que tinha um enredo que mais me atraía. Eu tenho também o Evangelho segundo Jesus Cristo, e eu confesso que depois da leitura aqui do Caim, eu tenho um pouco de medo de ler o Evangelho, porque aí sim ele já vai tocar mais diretamente no que na crença, né, a respeito de Jesus. E eu não sei como ele vai fazer isso. Então, eu até peço a vocês aí, quem já leu, para deixar nos comentários aí se ele mantém a mesma pegada do Caim, ou se é mais light ou mais pesado, porque eu sei também que ele foi escrito, o Caim foi escrito bem depois do Evangelho, né? É um livro recomendadíssimo, com essas ressalvas. Se você é uma pessoa que se ofende com esses questionamentos religiosos, você não deve gostar do livro, mas visto como literatura, como uma história de ficção, ele é soberbo, é muito bem escrito, muito engraçado e uma leitura bastante recomendada. Gostei muito, vou ler, sim, outras coisas dele, quero ter um conhecimento maior da obra do autor, embora tenha criado já esse primeiro contato com a pessoa do Saramago, não tenha sido muito agradável para mim. Mas, de qualquer forma, foi uma leitura válida e outras mais virão. Tá bom? Então, é isso. Eu peço, como sempre, que vocês, se ainda não assinam, que assinem o canal, divulguem e voltem sempre para assistir os outros vídeos. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.